O Flamengo segue firme no mercado com o objetivo de apresentar reforços ainda em 2023. E Matias Vinha tem sido o nome mais ventilado nos últimos dias, de acordo aí com informações tanto da Itália quanto no Brasil. O lateral esquerdo estaria próximo de um acerto com o Flamengo. De novo, como fizemos no caso Léo Ortiz, que está aqui, né? Vou deixar aqui em cima para você assistir. Nós vamos vir aqui para fazer uma análise isenta do jogador, tentando fazer no formato que talvez muito próximo do que faríamos para um clube, né, de futebol que tivesse interesse nele. Então vamos falar aqui de prós, de contras e botar numa estruturação que você entenda de uma forma transparente tudo o que tem de bom e o que tem também de não tão bom nesse atleta. Ao longo dos anos a gente vai ganhando mais conhecimento na análise de desempenho e no estudo sobre tática, e tudo isso é baseado nos cursos que a gente faz, nas qualificações que a gente consegue ter. E você tem uma oportunidade de ouro que vai acabar no fim do ano. Essa oportunidade é você fazer o curso Explorando o Jogo do Laboratório de Futebol por só R$15 por mês ou parcela única de R$149. Gente, tá muito barato, o curso é muito bom, eu posso atestar para você. Então clica no link na descrição do vídeo, no comentário fixado e aproveita essa promoção imperdível. Enquanto você não clica, vamos falar sobre tática sem tatiquei. Primeiro vamos analisar a necessidade do Flamengo, né? O Flamengo tem o time base que está aí na tela, já contando com reforços que ainda não foram anunciados. E se a gente for pensar no que falta para esse time, a gente vai colocar aqui todo o elenco e vai entender que talvez a posição mais carente, mesmo em quantidade de jogador, seja de fato a lateral esquerda. Mas que tipo de lateral esquerdo o Flamengo busca no mercado? Bom, o Flamengo busca as valências de capacidade de vencer duelo defensivo, integrar uma linha defensiva e construir por dentro com qualidade, integrando a saída de bola, que é um dos principais problemas desse time recentemente, né? Que é um time que perdeu muito talento, perdeu muita qualidade na saída de bola, e podendo trabalhar num time que tenha um ponta. O Ayrton Lucas tem características diferentes, ele não é ruim defensivamente, mas ele trabalha melhor colado na linha lateral ali, se projetando como um ponta. Então o Ayrton funciona melhor trabalhando com meias mais centralizados ou com outro atacante de área, e o time precisa de diversidade, de variação, e deseja um jogador que possa trabalhar construindo por dentro. Será que o Matias Vinha é esse cara? Vamos mostrar isso agora para você. Deixa o teu like aí, se inscreve no canal que a gente vai agora entrar no tema Matias Vinha. Vamos ver vídeo. Matias Vinha é um jogador de boa técnica, como você vai ver logo nesse lance, abre alas aí. E a respeito da capacidade de construção, a primeira coisa que a gente tem para falar. O Matias Vinha, desde que tem conseguido jogar num nível mais alto, ou seja, desde o Palmeiras, ele não tem atuado nas equipes como esse lateral mais construtor. Ele talvez não tenha sido nem tão bem explorado, especialmente nos últimos times aonde atuou. E ele vem atuando como esse cara que fica à frente da saída de três, né, lateralmente ali na amplitude, após essa saída de três. Então não integrando a saída de três, como o Felipe Luiz em vários momentos fez no Flamengo ao longo dessa trajetória vencedora. Então, é bom dar esse ponto. Daqui a pouco eu vou passar alguns dados e isso aí tem que estar em mente na hora que a gente for falar deles. Ainda assim, é um lateral que demonstra, sim, capacidade de construir por dentro e de se associar na diagonal, né, enquanto um ponta ocupa a amplitude. Esse jogo aí pelo Bournemouth, que ele jogou recentemente, né, jogou na Premier League recentemente, demonstrou isso, um jogo contra o Chelsea, que ele fez esse golaço. Ultimamente ele tá no Sassuolo, aonde tem atuado também numa função à frente de uma saída de três, aonde ele fica com uma responsabilidade maior de dar profundidade, embora ele seja... E ele sabe fazer isso, embora ele seja melhor, talvez, numa construção mais por dentro. Aqui ele está mais baixo na saída de bola e você vê que ele é capaz de entregar passes aí em diagonal, passes
mais por dentro, né, se associando e ativando esses companheiros por dentro. O problema da carreira do Matias Vinha mais recentemente é que ele tem jogado em times muito ruins. Desde que saiu do Roma, e depois no fim do vídeo eu vou explicar o porquê ele não joga mais no Roma, não tem muito a ver com ter jogado mal efetivamente, eu vou explicar isso, mas é fato que tanto no Bournemouth quanto especialmente no Sassuolo, ele tá em péssimas companhias. Se você for olhar aqui, você vai ver, cara, a quantidade de jogo ruim que eu tive que assistir para ver o Vinha jogar é uma enormidade, cara. Ele tenta se associar, mas assim, os passes que voltam para ele nem sempre são bons. Voltando a uma normalidade, e no Bournemouth ele tinha companhias muito melhores do que tem no Sassuolo hoje, o Vinha tem essa capacidade de segurar a bola por dentro, de sair jogando, se associando. Ofensivamente, quando ele jogou o Brasileirão, ele foi o primeiro em duelos ofensivos. Ou seja, em pegar a bola ali e conseguir vencer os seus duelos em frente ao seu adversário direto. Comparando ao Filipe Luís, ele foi o primeiro da posição, com 59%, e o Filipe muito bem também, 57%, o sétimo da posição. Um passe que ele dá, que é muito legal, é esse passe de fora para dentro para pegar um companheiro em diagonal. Essa é uma marca dele. Mas, como eu falei para vocês, ele não participa tanto da construção dos times que atuou. No Brasileirão, ele tinha cerca de 34 passes a cada 90, enquanto o Filipe Luís tinha 64 passes a cada 90. No Brasileirão que eles jogaram juntos, né? Que foi o de 2020. O Vinha saiu na metade de 21, não jogou a final de Montevidéu. E aqui, de novo, ele fazendo esse passe de fora para dentro. Se associar por dentro é uma capacidade que ele tem, embora os dados não demonstrem tanto isso, porque ele não foi tanto utilizado nesse aspecto. Quando a gente olha no Brasileirão que ele jogou a quantidade de passes para frente, ele tinha um aproveitamento, né, o percentual de aproveitamento no passe para frente, aproveitamento dele muito pior do que do Filipe Luís, 77%, 15º da posição, enquanto o Filipe era o primeiro disparado da posição com 86%. O Filipe Luís, naquele campeonato especificamente, ainda com o Rogério Ceni, ele era um cara integrante da saída de bola, da construção, então todo passe que ele desse melhor seria para frente, né? E ele fazia parte de uma zona menos congestionada do campo, jogando de trás. Eu acredito que o Vinha melhoraria esses dados jogando assim. Mas em nenhum dos dados coletados de construção, ele tem uma capacidade de passe próxima à do Filipe Luís. Em observação, também não tem. Embora eu, Vitor, ache ele muito bom, sim, nos passes e na capacidade de se associar com outros atletas por dentro. Então é importante a gente saber interpretar também os dados. Aqui, de novo, ele se associando por dentro, fazendo a diagonal por dentro, enquanto um ponta ocupa a amplitude e atacando a área ali, dando o cruzamento. Ele sabe executar esse tipo de jogada sem, digamos, se afobar e cruzar a bola de graça, né? Que é um vício péssimo que laterais eventualmente têm, e o Vinha não tem esse vício. Ele é um cara realmente tranquilo jogando bola. Óbvio que ele não tem a mesma classe do Filipe Luís, mas ele é um cara, sim, de muita capacidade. Aqui uma jogada de profundidade, ele também sabe fazer a profundidade. Quando cruza, tende a cruzar certo, porque limita seus cruzamentos. Aqui, ó, de novo, ele vai chegar na linha de fundo e vai tocar várias bolas para trás, ó, não vai sair cruzando bola à toa, porque pensa em manter a posse de bola. Aqui, de novo, recebe a bola de costas e vai construindo por dentro. O meio é uma zona de conforto maior para ele, embora atue também na profundidade, porque os times que ele tem atuado vem exigindo dele. Bola longa dele, a gente não tem tanta amostragem, porque ele atua muito mais avançado, mas aparenta ter essa capacidade. Agora a gente vai falar da grande fortaleza do Vinha. E a sua grande capacidade, onde ele de fato é muito bom e muito acima da média, é na parte defensiva do jogo. No Brasileiro que ele jogou em ações defensivas com êxito a cada 90 minutos, ou seja, ações defensivas que ele venceu a cada 90 minutos, ele foi o cara mais combativo aí, mais capaz nesse aspecto, sendo o primeiro do campeonato,
com 10,22 contra 9,94, ótimo número também do Filipe Luís, que era craque, né? Quarto jogador da posição. Então, o Viña superou o Filipe Luís em praticamente todos os indicadores defensivos, tá? Não só naquele campeonato. E ele realmente é um cara muito bom nesse aspecto. Na Itália, comparando com outro jogador que é especulado no Flamengo, ele é bem melhor do que o Alex Sandro, né? 10,79 no campeonato que ele jogou inteiro, que foi pelo Roma, terceiro da posição contra 8 do Alex Sandro, 22º da posição. Jogaram em times que um foi quinto, outro foi sexto da tabela, times próximos ali na classificação e ali conseguiram desempenhar bem. Nessa jogada, vejam como ele mantém a orientação corporal positiva e consegue girar no próprio eixo várias vezes para defender a jogada. Aqui, de novo, na Premier League, ele enfrenta, eu acho que é o Son, que está contra ele nesse lance, e ele consegue vencer o duelo com muita capacidade. Ele também tem uma boa noção de posicionamento e recuperação. Veja como ele está atrás e ele entende como que a jogada vai se comportar. Aqui contra o Messi vai receber uma bola dentro da área, ele entende como a jogada vai se comportar para fazer o duelo corretamente, né? Uma das principais características defensivas dele é a capacidade de saltar a pressão, de ler a jogada e saltar a pressão em cima do ponta, diminuir o espaço em cima do ponta. Ele é muito bom nisso, tá? Um aproveitamento incrível nisso, ele entende bem a leitura do jogo, a hora de saltar, e isso ajuda o time a se manter alto, como nesse exemplo aí. O time adversário estava aqui contra a Argentina, o time adversário poderia contragolpear, mas a pressão pós-perda que ele faz, obrigando o adversário a tocar lateralmente, ajuda ele, né? Ele é um cara que tem essa capacidade de leitura de jogo defensiva, e isso pode gerar até gols ali no limite. Aqui vejo o desarme que ele faz contra o Tottenham, e ele vai acabar fazendo o gol, né? Ele teve bom desempenho no Bournemouth, eu ainda não entendi porque que ele não ficou, porque realmente ele teve bom desempenho lá, muito bom desempenho lá. Duelos defensivos aéreos, tá? Nos duelos aéreos ele realmente também teve ótimo aproveitamento no Brasileirão que jogou, 66%, quarto da posição. O Filipe Luís com 55%, foi o 16º, não era uma das fortalezas do Filipinho, e ele desempenha bem essa função. E é um cara muito aguerrido, assim, muito combativo, que não desiste das jogadas, tem aquela raça uruguaia. Aqui é um lance contra a Argentina na Bombonera, que ele vai fazer a pressão pós-perda, recupera a bola, vai para a linha de fundo e vai ganhar o duelo. Aqui na Premier League, esse exemplo contra o Chelsea, né, ele vai tomar o drible desconcertante, né, do jogador adversário, e vejam como ele segue na jogada e vai conseguir a recuperação no lance. É bastante típico dele, que é um jogador defensivamente bastante completo, tanto no salto de pressão, quanto no combate, quanto no duelo aéreo. O Vini acabou de completar 26 anos, é um jogador que tem ainda tá no auge físico, né, que determinam, né? Então ele tá, assim, para um contrato de 5 anos, por exemplo, ele terminaria com 31, numa ótima idade ainda. É um jogador que, além de jovem, tá sempre, né, presente na seleção uruguaia, titular absoluto do time do Bielsa. E assim, por que ele não deu certo na Europa? Não é que não tenha dado certo, ele tá lá há bastante tempo e jogando, né, sempre jogando. O que aconteceu com ele no Roma? Por que ele não é titular do Roma? Por que ele saiu do Roma? Bom, o Roma, a Roma, né, do Mourinho, ela a contratou no contexto da lesão gravíssima sofrida na Eurocopa do Spinazzola. O Spinazzola é um lateral esquerdo da seleção italiana, que é um dos grandes jogadores da posição no futebol mundial. E no contexto dessa lesão, o Viña foi contratado e, quando chegou, jogou uma temporada inteira como titular absoluto do time com o Mourinho. Na temporada seguinte, o Spinazzola, ainda naquela temporada, na verdade, o Spinazzola voltou, e com a volta do Spinazzola, o Mourinho fez uma mudança no time, na estrutura do time, para comportar o Léo Spinazzola, e essa mudança foi transformar o time num 3-5-2, basicamente. Jogando com uma linha de 3 zagueiros de origem, e o Spinazzola, que é um lateral esquerdo destro, pela esquerda.
E nesse contexto, ele organizou o time para ter um cara, basicamente um ponta destro, jogando pelo lado esquerdo, ou seja, um cara de pé trocado jogando por ali. E nesse contexto usa o Spinazzola e colocou o ótimo atacante polaco, Nikola Zalewski, né, que é ambidestro, jogando ali também. Tem 20 anos o moleque. Então, a primeira e a segunda opção passaram a ser pontas. E jogando de zagueiro ali, poderia pensar nele como um lateral base, ele não utilizou, ele utiliza uma linha de 3 zagueiros, com um Bulá ali, né, jogando de zagueiro. Então ele perdeu espaço no elenco do Roma, não é por ser ruim, é por uma opção tática para aproveitar um cara fora de série, que é o Spinazzola. E uma das grandes revelações do clube nos últimos anos, que é o Zalewski também. Depois ele foi para o Bournemouth, onde foi titular absoluto e jogou muito bem, inclusive fazendo 2 gols, como você viu aí, e um golaço, né? Contra Chelsea e Tottenham. Mas não ficou, e o Bournemouth, que tem muito dinheiro, todos os times da Premier League têm muito dinheiro, contratou uma revelação de 20 milhões de libras, né? Contratou um jogador ali acima, aparentemente, para a posição. Hoje é titular absoluto do Sassuolo, que é um time que é uma dureza de assistir, apesar de estar fazendo dentro da sua capacidade uma campanha interessante. Fato é que o Matias Vinha, em nenhum momento, desde que saiu do Palmeiras, foi utilizado como esse lateral construtor, nem mesmo no próprio Palmeiras, porque ele não jogou no grande Palmeiras do Abel Ferreira, campeão de 2022, né, jogando um futebol ótimo. Ele jogou naquele Palmeiras do Abel Ferreira ainda iniciando, campeão da Libertadores, naquele último lance contra o Santos, aquele time ainda muito defensivo. E ali ele não jogava como esse lateral mais preso. Os dados dele demonstram, né, que em termos de passes, ele não tem a capacidade do Felipe. Porém, os passes também que demonstram esse aproveitamento tão abaixo, eles são fruto do posicionamento dele no campo. A minha opinião, Vitor, é que ele é sim um lateral com muita capacidade de construir, que ele tem a tranquilidade necessária para jogar na posição e a técnica adequada para jogar nessa posição no Flamengo. Defensivamente, eu fiquei muito impressionado, eu não esperava que ele fosse tão bom defensivamente. Eu sigo com a mesma convicção de que entre os reforços mais óbvios, sem dúvida, ele é a melhor opção para substituir o Felipe Luiz. Felipe e Luiz não dão em árvore, não nascem todos os anos, muito menos todos os dias, e com capacidade de jogar no Flamengo, ou seja, com valor para jogar no Flamengo. Então a gente está comparando ele a um dos melhores jogadores da história do jogo, nessa posição. E aí não seria justo. Comparando ao Alexandre, que é um outro terráqueo, eu acho que ficou até bem interessante. Ele é melhor defensivamente do que o Alexandre, destacadamente. Ofensivamente ali, mais parelho. E eu penso que jogando mais na base da jogada, vindo para o Flamengo para ser esse lateral construtor, jogando com companheiros muito melhores do que os que ele joga atualmente, esses dados dele de passe certamente vão crescer. E ele pode dar muito certo no Flamengo por muito, muito tempo, e especialmente entregar uma característica diferente do Ayrton Lucas para que possam se revezar a depender do adversário que o Flamengo vai enfrentar. Isso é muito importante, você ter variação tática disponível pelo teu elenco para um time que pretende ser campeão de tudo o que disputar em 2024. Qual que é a tua opinião sobre o Matias Vinha? Fala aí nos comentários, deixa o teu like, se inscreve no canal, porque a gente precisa aumentar aqui a nossa comunidade. Se você quiser se tornar membro do canal, você vai contribuir também com o canal e vai participar do chat que a gente tem no WhatsApp e do grupo de transmissão tática que a gente tem também lá. Por R$5 por mês é uma comunidade bastante interessante para você ingressar. Tá bom? Então, muito, muito obrigado e eu fui.